Tá, então nós vamos começar, como diz o Churchill, o começo do fim da primeira parte do curso, que é a propriedades da transformada de Fourier, que é a última parte de sinais. Então, como eu falei agora mesmo, vai tomar umas 2, 3 aulas, dependendo do ritmo, e aí depois a gente chega em sistemas. Então, a matéria, o grosso da matéria da segunda prova vai ser até o fim de propriedades transformadas de Fourier. Geralmente, quando você pega um livro, tipo do Oppenheim, tem uma lista gigante de propriedades da transformada de Fourier. Eu dei uma destilada, eu resolvi colocar só as principais, porque são elas que vocês vão acabar usando com mais frequência e eu prefiro que vocês lembrem das principais do que saibam todas, mas acabam não lembrando de nenhuma ou fica diluído. Então, eu vou focar só nas principais, mesmo assim tem bastante, tá? Então, nós vamos começar com a propriedade da realidade, que está conectado com a interpretação física da transformada de Fourier que a gente usou numa das aulas anteriores. Então, a primeira propriedade que a gente vai estudar, geralmente ela toma esse nome, propriedade da realidade. O que essa propriedade quer dizer? Ela quer dizer que se o sinal no domínio do tempo for um sinal real, então, no domínio da frequência, existem algumas simetrias que são consequências da realidade do sinal no domínio do tempo. Eu vou mostrar isso de maneira informal primeiro, invocando a relação que a gente utilizou para obter a interpretação física da transformada de Fourier. E aí depois eu mostro isso de maneira mais rigorosa, mas é tranquilo. Então, vocês lembram que a gente escreveu a transformada, um sinal G de t em termos da transformada inversa, colocando a transformada de Fourier em notação polar. Deixa eu usar um colchetes para cá, porque aí não confunde com... Então aqui é o integral em df. Aqui tem um i. Então, vocês lembram quando a gente coloca a transformada de Fourier, o G maiúsculo de f, notação polar, ele tem o módulo e tem a fase. E aí a gente escreveu G de t de maneira geral, usando a expansão de Euler, né? Quebrando a parte real, separando explicitamente a parte real da parte imaginária. Estão lembrados disso? Isso foi na aula sobre o significado físico da transformada de Fourier. Lembram, gente? E aí vocês lembram que eu falei, se g de t for um sinal real, necessariamente essa integral tem que dar? Zero. Tem que dar zero, né? Mas eu não expliquei como é que ela dá zero. E agora a gente vai ver qual característica g de f tem que ter para que essa integral aqui dê zero. Entenderam o objetivo da aula, gente? Sim. Então, lembra, essas duas integrais são de menos infinito a mais infinito. Tá? O único jeito dessa integral dar zero é se para cada frequência f, a hora que você somar a contribuição da frequência f com a contribuição da frequência menos f, que é só mudança de fase aqui, essa
soma dá zero. Por quê? Porque as funções seno são ortogonais, né? Então, se você somar dois senos com frequência diferente, nunca vai dar zero. Então, o que tem que cancelar são senos com a mesma frequência, ou seja, f e menos f. Entenderam, gente? Então, a única chance disso aqui morrer é se para cada f, a contribuição do menos f se cancelar. Por exemplo, se f for igual a 5, a contribuição g de 5 seno de 2π 5t mais θ avaliado na frequência 5 tem que cancelar com a contribuição g de menos 5 seno de menos 2π 5t mais θ de menos 5. Vocês conseguiram enxergar isso? Ou eu falei grego? O que você quis dizer com o único caso, Letícia? Você quer dizer que é o único jeito da integral se cancelar? Foi essa a sua pergunta? Sim, por quê? Porque você não pode ter cancelamento entre duas frequências diferentes. Imagina que você tem um seno de uma frequência e um seno de outra frequência. Você soma dois senos com frequência diferente. Não tem como essa soma dar zero, correto? Porque os dois senos de frequência diferente são ortogonais. Então é só da mesma frequência positiva e negativa, que pode se cancelar. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer isso de maneira informal, para vocês pegarem a intuição sobre o que está acontecendo. Depois eu vou mostrar a propriedade de maneira formal, tá? Então, vou escolher um f0 qualquer. Aí, dentro dessa integral, você vai ter uma contribuição que vai ser gf0 seno de 2πf0t mais θ de f0. Você vai ter essa contribuição aqui. E a do menos f0, né? Vai caber? Não vai caber, eu vou ter que escrever isso. Precisava de um giz de ponta fina aqui. Então tem aqui G F0 seno de 2πf0 T mais θ F0. Eu quero cochetes aqui. Mais o G de menos F0 seno, aqui é o módulo também, seno de menos 2π F0t mais θ de menos F0. Não fechou o cochetes, mas deu para entender o que eu escrevi, né? Eu estou afirmando na esperança que eu tenha razão. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu escrevi? Tá mais ou menos. É que você falou menos θ de F0, mas é mais θ de menos F0. Mais θ de menos F0. Eu falei errado? Eu não sei se eu entendi errado, mas eu acho que eu tava copiando, eu ouvi o senhor falando menos θ de F0. Então deixa eu repetir tudo para ter certeza que vocês copiaram corretamente, tá? Vocês estão prontos? Posso ir com o dedinho? Estão prontos? Ou vocês estão copiando? Tá, então, ó, módulo do G de F0 vezes o seno de 2π F0t mais θ de F0. Mais o módulo de G de menos F0 vezes o seno de menos 2π F0t mais θ de menos F0. Ficou claro que eu simplesmente tenho as contribuições
eu escrevi explicitamente a contribuição de uma frequência positiva e de uma frequência negativa, para eu inspecionar o que eu preciso para que essa soma dê zero. É o contrário, Eduardo. Eu já vou explicitar isso, tá? Mas você tá com a intuição no lugar certo. Então, ó, primeira coisa, vamos seguir a intuição do Eduardo. Módulo é um número, sempre um número real positivo, correto? O módulo. É um número real e positivo, certo? Então, se eu tiver dois senos de amplitude diferentes, nunca que vai cancelar, certo? Lembra, gente, isso tem que cancelar para todo t. Esse aqui tem que ser zero para qualquer instante de tempo, tem que ser zero. A única chance de dois senos se somar e dar zero para todo instante de tempo é se os módulos forem iguais, certo? Concordam? Porque aí se um dos senos ficar negativo, aí se fosse diferente, eu só a diferença entre eles, que não ia ser zero. Nunca ia ser zero se as amplitudes fossem diferentes. Você Entendi. sempre ia ter um instante de tempo que não dá diferença. Aliás, você ia ter zero só em alguns determinados instantes de tempo, né? Mas você quer zero para tudo. É óbvio para todo mundo, se você somar dois senos, você quer que eles se matem completamente, para todo instante de tempo essa soma dê zero, os dois têm que estar com a mesma amplitude e o que mais? 90 graus de diferença de fase, né? Não 90. 180? 180, né? Um É tem que estar menos. assim e o outro tem que estar para baixo, Fazer um certo? É o dia, único jeito. um dia de um para baixo. Oi? Um tá com as ondinhas de um inverso, né? Isso. Então, um seno, se esse aqui é um seno, o único jeito de você somar outro seno aqui e ele der zero para todo instante de tempo é se o outro seno for pontilhado aqui. Ele tem que ter a mesma amplitude, senão a hora que você somar não dá igual. E 180 graus de fase. Exatamente, Stefano. Tem que dar interferência destrutiva em todo instante de tempo. Então, você tem que ter mesmo módulo, mesma amplitude. O módulo é amplitude, né? É esse valor. Tem que ser o mesmo amplitude. E você tem que estar com 180 graus fora de fase. Tá claro, gente? Vocês visualizaram isso? Vocês enxergaram? Então, a primeira condição que a gente observou por inspeção é que o módulo de G de F0 tem que ser igual ao módulo de G de menos F0. Anotem que eu vou ter que apagar, tá? Em outras palavras, a hora que você pegar, e isso aqui tem que ser igual para qualquer F. Qualquer F0 tem que satisfazer essa condição. Então, o que isso significa? Isso significa que se você pegar o módulo da transformada de Fourier de uma função real, se você for plotar o módulo, você vai ver uma função par, né? Ela tem que ser igual em relação à origem. Ela tem que ser espelhada em relação à origem. Vocês entenderam que isso significa que o módulo da transformada de Fourier de uma função real necessariamente é uma função par? Sim. É isso que essa igualdade implica? Ela vai ser simétrica em relação ao eixo Y. Perfeito. Em relação ao eixo vertical. Fala vertical, não fala Y. Não Vertical, sei. vertical, não é Y. É, Porque porque nós temos T no outro, né? Ou, no caso de transformar, nós temos F. seria o amplitude. Isso, então a amplitude é o eixo vertical. No eixo horizontal você tem frequência, no vertical você tem amplitude. Isso parece aquele negócio dos polinômios, que as raízes vêm sempre em pares, as complexas vêm sempre em pares. É a mesma filosofia, você está explorando simetria. Então tá claro que isso aqui implica uma função par? Tá claro, gente?
Tá, e qual que é a outra condição? A outra condição é que eles têm que estar 180 graus fora de fase. Isso significa que este argumento aqui tem que ser igual ao negativo desse argumento. Porque lembra, o seno de menos φ é igual a menos seno de φ. Ou seja, o seno é uma função ímpar, certo? Lembram disso? Então, se aqui dentro eu tiver menos 2πf0t menos θ de f, se aqui dentro tiver isso aqui negativo, aí esse negativo sai para cá e um somando com o outro dá zero. Concordam? Por causa do fato de que a função seno é ímpar. Quer dizer que está 180 graus fora de fase. Entenderam a ideia? Então, para dizer que eles estão em 180 graus fora de fase, Stefano, quer dizer que este argumento, chama esse argumento aqui de φ, tá, Stefano? Chama isso aqui. Isso aqui é φ, ok? Então aqui você tem módulo de seno de φ. E aqui você tem mais o módulo de seno. O que tem que estar no argumento para as duas somas dar zero? Menos φ. Porque aí você vai ter seno de menos φ igual a menos seno de φ. Enxergou? Porque o seno é uma função ímpar. Todo mundo enxergou? Que a gente precisa que o argumento dessa parte aqui seja o negativo desse argumento. Aí o sinal do argumento sai para fora do seno, por causa do fato que a função seno é uma função par. Pessoal, todo mundo enxergou? Você falou que a função seno é uma função par, professor. Perdão, a função seno é função ímpar. Hoje tá difícil, hein, Giovana? A dislexia tá forte hoje, professor. Oi? A dislexia tá forte hoje. Tá forte. Tô precisando de mais cafeína. Aproveitar esse espaço para falar sobre o nosso patrocinador Três Corações. Ih, gente, eu tomo só café Melita. Eu sou um fiel café Melita. Ah, não, patrocinador é Melita, Ramos. Tem que trocar o patrocinador. Mas, então vocês entenderam que a função seno, por ser uma função ímpar, o sinal do argumento sai. Então, se eu tiver este argumento sendo negativo desse argumento, o sinal vai sair, eu vou ter isso aqui menos o que está aqui, e as duas funções vão ser iguais. E aí eu tenho, tipo, 3 menos 3, 0. É crucial que vocês entendam o que eu estou falando. Se vocês quiserem, eu posso tentar colocar isso na lousa. Se só falar, não está dando certo. Então me contem. Vocês entenderam? Por enquanto, eu só sei que o Stefano e o Eduardo entenderam. Parece que tá normal. Giovana, Por enquanto, também nada entendeu? muito. Oi? Por enquanto, nada muito alien. Tá, então, qual é o nosso argumento aqui? É 2π f0t mais θ f0, certo? Aqui a gente já tem o sinal de negativo aqui. A gente já tem menos 2π f0t. Por quê? Porque esse f0 aqui é menos f0, né? Aqui a gente tem o θ avaliado em f0. E aqui a gente tem o θ avaliado em menos f0. Então eu só preciso que esse θ aqui e esse, um seja o negativo do outro. Aí eu tenho essa condição de um mesmo argumento com sinal trocado aqui nos senos. Então tudo que eu preciso é que θ de menos f0 seja igual a menos θ f0. Nossa, isso aqui tá feio. Ixi.
Eu tô brilhando na aula de hoje. Θ de F0 igual a menos θ. Eu vou pôr esse sinal aqui. Fica mais fácil vocês entenderem. Então, se esse θ menos F0 for igual ao negativo desse θ, aí eu vou ter seno de menos 2πf0t menos θ de F0. E aí eu posso tirar o negativo, os argumentos são iguais, as amplitudes são iguais, e a soma vai dar zero. Então essa é a segunda condição que tem que ser satisfeita. Ficou claro? Ainda tá ruim toda a vida de ver isso aqui. A primeira é o módulo das amplitudes, né? Que tem que ser igual. Então... Professor, Oi. tudo bem que essa condição tem que ser satisfeita, mas por quê? Como que você prova ela? Deixa eu te responder essa pergunta daqui a pouco, pode ser? Beleza. É que foi só isso que eu vi no seu livro que eu não entendi o porquê. Eu ia até te avisar isso, não ficou, pelo menos para mim não ficou claro no livro que essa igualdade é certa, do θ. A sua pergunta, ela é comum, mas ela não é uma pergunta de matemática. Ela é uma pergunta é uma dificuldade com a interpretação do que a gente está fazendo. Por isso que eu quero segurar ela só um pouquinho. Tá? Beleza. Eu já volto nela. O que você está falando, doguinho? Ah, meu cachorro apareceu Passou um aqui. cachorrinho atrás, professor. Fofo. Nunca imaginei que um dia eu ia ter um cachorro. O meu tá aqui assistindo aula de sinais comigo. Entendi. Se reclamarem de mim, aí eu boto ele pra morder vocês. Ó. Então, vocês entenderam o requerimento dessa igualdade? Porque é isso que vai zerar o argumento, né? Isso que vai zerar o argumento. Não pode ter uma periodicidade? Como assim, Letícia? Você está falando se, por exemplo, se essa fase, se esse argumento for igual a esse argumento mais 2p, isso que você está dizendo, você dar a volta, é do argumento inteiro. Lembra que você tem aqui um 2pf0t. Então, essa fase aqui, para todo o tempo, ela muda. Então, pode até ser que para um instante de tempo, esse aqui seja um valor que não satisfaz isso e que dê um loop. Mas vai ser só para um instante de tempo. E a gente quer que isso aqui seja para todos os instantes de tempo. Entendeu, Letícia? Esse loop que você se refere é todo o argumento. Ele teria que incluir isso aqui também. Para todo instante de tempo. Mas como aqui você tem um mundo velho de fase, porque você tem todos os instantes de tempo, se você satisfizer para um instante de tempo, você não vai satisfazer para o outro. Entendeu o que eu falei? Entendeu então, né? Triplo A, eu entendo que... Entendeu? Então, ficou claro, gente? O requerimento? Então, como o Stefano falou e o Eduardo já tinha falado também, isso quer dizer que se eu for ver a fase da transformada de Fourier, ela tem que ser uma função ímpar. Ok? Posso apagar, gente? Oh, já apaguei, na verdade. Posso apagar? Todo mundo entendeu? Fala para mim no chat, eu preciso pelo menos ter uma ideia se vocês estão acompanhando ou não. Só o Stefano aqui. Só o Stefano, entendeu? Então. Tem mais alguma condição? É só porque eu tô anotando, aí eu queria deixar só bonitinho. essas duas. São só essas duas.
Se essas duas se realizam, aí a parte imaginária é É zero. zero. E por que essa parte não é zero? Porque o cosseno é uma função par, né? Uhum. Então Então você vai somar duas coisas com o mesmo sinal. vai ter aquele comportamento de entender a delta de Dirac, né? Em cada ponto. Não, 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 não. Não? Não. Aqui são outros 500. Na delta de Dirac, você somava um monte de cosseno, todos eles em fase. Aqueles não estão em fase. E nem tem a mesma amplitude. No delta de Dirac, você tinha 2π ft e nada aqui. E todo mundo com a mesma amplitude. Entendeu? Se você pegar todos esses cossenos, alinhar eles e puser a mesma amplitude, você tem um delta de Dirac. Mas Se o você não teta impede. Oi? O teta de F impede. Se o teta Esse de F teta não. de f e essa variação faz com que essa função não seja o delta de Dirac, seja uma função qualquer que depende de quem é o g de f e o teta de f. Entendeu? Sim. Então, se você fizer isso aqui igual a 1, isso aqui igual a 0, aí você tem um delta de Dirac. E foi isso que a gente viu na aula passada. A transformada de Fourier do delta de Dirac é a função constante. Agora, para uma função qualquer, esses valores não são zero. Nem esses são 1 para todo f. Esclareceu, Arthur? Isso. Tá tudo certo. Esclareceu? Vocês entenderam a pergunta do Arthur, gente? Então, isso aqui é geral, tá? Então, assim, se eu tenho um g de t real, o que vai acontecer? A habilidade para desenho, fantástica. Já contei para vocês qual foi a matéria da graduação que eu mais sofri? Desenho técnico. Desenho técnico, meu trauma. Já chegou traumatizado, então, professor? Foi. O jovem não sofre com cálculo 4, sofre com desenho técnico. Não, cálculo 4 foi férias perto de desenho técnico. O raiva que eu tinha daquilo. Eu lembro quando eu consegui fazer o primeiro quadrado decente. Entreguei lá para o professor da arquitetura. O cara falou, as dimensões do quadrado tão certas, mas seu desenho tá sujo de chocolate. Eu tava comendo bis enquanto eu fazia o negócio. Não aceitou. Aí eu fiz igual aquele livro que o menino senta no Charlie rio, Brown? não sei o que, e chora. Na casinha do cachorro? Oi? O Charlie Brown que senta na casinha do cachorro e chora? Não era isso que eu tava pensando, não, mas pode ser. Então, gente, eu não desenhei, não é sempre assim. Eu desenhei 2 exemplos de função par e ímpar só para a gente ter uma ideia, tá? Então, essa é a cara de uma transformada de Fourier de um sinal real. Ela tem módulo par e ela tem função ímpar. E ela tem fase ímpar. Ok? Pegaram o espírito da coisa? Então, antes de Se eu... meu GT é real, isso acontece. Oi? Se meu GT é real, eu posso afirmar que o módulo é par E a e fase é ímpar. ímpar. Isso. Ok. É porque eu tava em dúvida da ordem, mas é os dois lados, né? É si somente si, né? É C e somente C. Essas duas condições têm que ser satisfeitas. Então, antes de eu passar para a parte formal, quero voltar na interpretação mais filosófica disso aqui. Quem é que foi o aluno que fez a pergunta? Foi. Ah, Pera, é do Teta? Não, o aluno que falou que não tinha entendido no livro também. Que mágica que é essa? Acho que Foi esse era o eu. espírito da pergunta, não Era era? o Teta, né? Teta. Por que que era ímpar?
Não era essa a pergunta, não. Mas peraí, eu vou responder essa também. Então, peraí. Tem uma pergunta do Gabriel aqui. Ok. Vamos uma coisa de cada vez. O Gabriel está perguntando se o G de F também é sempre par. Gabriel, eu vou ler a pergunta. O G de F também é sempre par ou só o módulo? Então lembra, Gabriel, que o G de F é um número complexo. Então não tem como você falar que um número complexo é par ou ímpar. Por isso que eu estou falando ou do módulo ou da fase. Entendeu, Gabriel? O módulo de G de F é par. E a fase é ímpar. Eu já vou... Isso quer dizer que G de F tem uma simetria. Você pode expressar essas duas propriedades com uma igualdade só. E logo ela vai aparecer na aula, tá, Gabriel? Aí eu vou chamar a sua atenção a hora que eu colocar essa igualdade. Você vê que você não pode reduzir o G de F ao par ou ímpar. Você pode dizer que o módulo é par e a fase é ímpar, mas o G de F em si, por ser complexo, ele tem uma simetria, mas ela é mais sofisticada que simplesmente par ou ímpar. Tá, Gabriel? Agora, o outro aluno que está falando da fase. Eu. Qual que era a pergunta? É que você disse que para a parte do seno, da parte do seno lá zerar, você tinha que ter essa condição. Mas Isso. como que você prova essa condição? Como você sabe que ela é verdadeira? Era essa pergunta que eu queria. Então, essa não é uma pergunta muito bem de matemática, ela é uma pergunta mais interpretativa. Então, a resposta assim, direta é o seguinte. Se G de T for real, automaticamente isso aqui vai acontecer. Como é que eu sei que G de T é real? Você tem que me dar um sinal. Se ele calhar de ser um sinal real, isso aqui vai acontecer. Qual é a maneira correta de interpretar isso? Com quem que eu estou falando? Qual é que é o seu nome? É o Thiago. Tiago. Então, qual que é a maneira correta de interpretar isso? A afirmação, o sinal G de T é real, é logicamente equivalente à informação, o módulo da transformada de G de T é par e a fase da transformada é ímpar. Ambas carregam a mesma informação, ambas estão falando a mesma coisa. Se eu te contar isso, quer dizer que o sinal é real. Você está entendendo que não é que a realidade dele tem uma causa física na fase que faz com que ela fique assim? São dois jeitos equivalentes de fazer a mesma afirmação, o sinal é real. Uma coisa é você perguntar por que o sinal é real. Não é isso que parece que você está perguntando? É, mais ou menos isso. Quem me garante que o sinal é real? É porque na hora que você vai provar que ele é real, você tem que supor que o θ tem essa expressão, essa Perfeito. forma. Mas como é que eu sei que ele realmente é assim? Como é Nós que eu não estamos- chego nisso? Nós não estamos respondendo a pergunta do porquê o sinal é real. O nosso raciocínio é assim. Se o sinal for real, essas duas simetrias são verdadeiras. É um if-then o raciocínio, não é? Vamos provar que o sinal G de T é real. Se o sinal G de T for real, isso aqui é verdade. E você vai provar porque é real? Não, isso é uma coisa dada. Por exemplo, se o sinal for físico, ele é real. Entendeu? Mas isso está fora do escopo do que a gente está fazendo. Eu estou dizendo assim, a classe de sinais reais tem uma simetria na transformada de Fourier. Essa simetria. Eu não estou fazendo um julgamento se aquele sinal é ou não real. Eu estou dizendo, se ele for real, isso aqui é garantido.
Então, se você me contar que um sinal é real, eu já sei de antemão que isso aqui é verdade. De maneira completamente equivalente. Se você me contar que isso aqui é verdade, eu já sei de antemão que ele é real. Então, eu estou simplesmente ensinando uma relação. Mas eu não estou te ensinando o que faz com que um sinal seja real. Não é uma aula de física. Agora, eu posso fazer algum comentário sobre isso, do tipo, se for um sinal físico, é garantido que ele é real. Tá entendendo, Thiago? Não, eu entendi sim, professor. Só fiquei em dúvida mesmo nessa questão de provar por que que é real, mas parece que não vai ser necessário, né? Não é isso que a gente está fazendo. A gente não está provando que o sinal é real, né? A gente está assumindo que o sinal é real e chegando nessa conclusão. E aí no livro, eu faço o contrário também. Eu falo, se eu assumir que isso aqui é verdade, aí eu provo que ele é real. Mas ambos são equivalentes. O que eu quero dizer é que ele ser real tem como consequência lógica forte, tipo ser e somente ser, isso é verdade. Essa função ser par e essa aqui ser ímpar. Isso, Giovana. Sim, sim, Ele só é entendi. real quando a fase dele é uma função ímpar. E o módulo é uma função par. Então, vamos tentar enxergar isso para um outro ponto de vista. Ficou claro, Tiago, a filosofia da história? Ficou, ficou. Então vamos supor que eu tenho um G de T aqui. Então, só para finalizar, Tiago, lembra, é um if-then, tá? É um if-then. É tipo, se for real, consequentemente isso é verdade. Ou de maneira equivalente. Se isso for verdade, consequentemente é real. Então, nós temos o condicional aí, entendeu? Todo mundo pegou o espírito da coisa? Então, eu quero, antes de eu provar essa propriedade de maneira formal, eu quero discutir mais uma coisa com vocês. Quando eu imponho simetria nessas duas funções, uma simetria não é uma redução do grau de liberdade do sinal. O que eu quero dizer com grau de liberdade? Cada instante de f aqui, cada número f aqui me dá uma coordenada diferente, não me dá? Então, por exemplo, no espaço de duas dimensões, quantos graus de liberdade eu tenho para definir um vetor? 2. No espaço de três dimensões, 3. Um para cada vetor da base, certo? Correto, gente? Então, se o sinal g de t for um sinal real, cada instante de tempo, cada coordenada, que me dá cada vetor, é definida por quantos números? Então, cada instante de tempo indexa um vetor diferente, né, da base, certo? Mas cada coordenada, Stefano, se eu estou supondo g de t real, então é só um número que designa cada coordenada, certo? Por exemplo, a coordenada para esse instante de tempo é esse número aqui. Para esse instante de tempo é esse número aqui. Entenderam, gente? Então eu tenho uma coordenada para cada instante de tempo. Eu tenho um número para cada instante de tempo. Porque cada coordenada, eu estou supondo que o g de t é real, cada coordenada é dado por um número. Eu acho que eu estou confundindo vocês, eu vou voltar para o espaço euclidiano. Vamos supor que você tem um espaço euclidiano e você tem um vetor real. E tem dois vetores que formam a base. E o vetor é real. Independente dele ser real ou não. Se eu tenho dois vetores, quantas coordenadas eu tenho? 2, correto? Se ele for real, essas duas coordenadas não são definidas por dois números? Então eu tenho quantos graus de liberdade? 2, correto?
Mas e se ele for complexo? Eu ainda tenho duas coordenadas, mas quantos números definem cada coordenada? 2 números definem cada coordenada. Portanto, quantos graus de liberdade eu tenho para definir um vetor no espaço bidimensional quando o vetor é complexo? 4. 2 graus de liberdade para cada coordenada. Então, se o vetor for complexo, quantos graus de liberdade eu tenho? 4, correto? Pera, eu não entendi isso. Ó, se o vetor for da forma v igual a vxx mais vyy. Uhum. Se Vx e Vy forem números reais, quantos graus de liberdade eu tenho para definir V? 2. Ah, entendi. É porque são 2 números por componente, né? Se ele for complexo, é 2 números por coordenada. Então é tipo C2, complexo, cartesiano complexo? Ou Não não? precisa complicar. Só 4 graus de liberdade, tá? Dobrou. Que é isomorfo a R4, né? Que doido. Muitas palavras bonitas. Eu tenho medo de palavra bonita. O termo isomorfia é muito técnico. Eu não sei quantos seus colegas que vão entender ele, mas você pode compreender que ele é isomórfico com espaço de 4 dimensões. A gente teve sem Angelim, isomorfia. Não sei. Você está Não, a perguntando? gente teve. É. Não, eu não sei se vocês lembram. Não tem como eu entrar na cabeça de vocês, sabe o Ah, que. não, é só porque, tipo, eu achei interessante isso. Mas ignore. Mas você entendeu? Então você pode falar que isomorfo é um espaço de 4 dimensões. Ok? Tá claro? Certinho. Aham. Então, 4 graus de liberdade, ok? Então vamos voltar para o nosso espaço contínuo. Aqui, se g de t é real, cada vetor, cada ponto t é 1 grau de liberdade, não é? Eu tenho infinitos graus de liberdade, mas cada t me dá 1 grau de liberdade, correto? Sim. Mas a transformada de Fourier de um sinal real é complexa, correto? Uhum. Então, para cada f, eu dobrei o grau de liberdade. Mas se são representações idênticas, como que o g de t é definido por 2 vezes mais grau de liberdade na frequência do que no tempo? Então, tem inconsistência aqui, não tem? É só uma troca de base. É como se eu falasse assim, V pode ser escrito assim. Ou V pode ser escrito assim. Esse aqui é real e esse aqui é complexo. Então, se eu escrever assim, tem 2 graus de liberdade. Se eu escrever assim, tem 4, tem uma coisa errada aqui. É o mesmo V, correto? Ou ele tem 2 graus de liberdade, ou ele tem 4. Entenderam o problema? Como é que só uma mudança de base dobrou o número de graus de liberdade do sinal? Porque quando você foi para frequência, o G virou complexo. Entenderam o paradoxo? Qual que é a solução do paradoxo? Então, ó, não pode aumentar ou diminuir o grau de liberdade quando você faz uma mudança de base. Você não mudou o vetor. Se o vetor tem 2 graus de liberdade numa base, ele tem 2 graus de liberdade em todas as bases. Agora aqui, a gente viu, quando você vai do tempo para a frequência, você dobrou o número de graus de liberdade, porque agora para cada f você tem um número complexo. Você tem módulo e fase. Você tem 2 números definindo o grau de liberdade para cada f. Pode, Galvão? Não, Arnaldo. Pode?
Pode ou não pode? Não, Stefano, não é bem o espírito da coisa. O espírito da coisa é o seguinte, agora você tem... Peraí, todo mundo entendeu a natureza do problema? Tiago está falando, ele ainda tem 2 graus de liberdade no plano cartesiano, só ganha mais 2 no plano complexo. Isso não é problema, não. Não, aqui ele tem, cada t, eu tenho 1 grau de liberdade, porque eu estou assumindo que g de t é real, entendeu, Tiago? Suponha que g de t é real. Quantos números você precisa para dar coordenada em cada instante de tempo? Só 1, correto? Mas quando você calcula a transformada de Fourier, você tem um sinal agora, você tem as coordenadas complexas, certo? Para cada f, você tem quantos números? 2, não é? Então, em ambos os casos, você tem infinitos graus de liberdade, mas aqui você tem um infinito 2 vezes maior que esse. Porque você continua tendo f de menos infinito mais infinito, mas para cada f, você tem agora 2 graus de liberdade, amplitude e fase. Você tem 2 plots, aqui você só tem 1. Entendeu que não pode? Tiago, você está Professor, comigo? então... Ou... Fala, Giovana. Não, é que, tipo, então a gente vai ter que condensar esses 2 graus de liberdade em 1, fazer uma relação que a gente tem uma coisa só. Você entendeu o problema, então, né, Giovana? Você só está já pensando qual que é a solução. É, eu tô tentando... Eu não sei. Foi só uma coisa que eu pensei que você ia... Tava tendendo a chegar nisso. Mas todo mundo entendeu que não pode aumentar o grau de liberdade quando você troca de base? Todo mundo entendeu isso? Tá. O Rafael já pôs o dedo na ferida. Perfeito, Rafael. Na verdade, não houve aumento de grau de liberdade quando você veio daqui para cá. Porque a metade daqui não é livre em relação à metade daqui. Porque eles são simétricos. Então, o que aconteceu? O F negativo depende de F positivo. Então, você só tem metade do plot, de 0 a infinito, que são as suas coordenadas. As outras estão travadas. Mas agora você tem o dobro de grau de liberdade. Para cada F, você tem 2 números. Mas você não tem mais F de 0, de menos infinito a mais infinito, totalmente independente. Você tem só de 0 a positivo, ou 0 negativo. Então, aqui, esse instante de tempo não tem nada a ver com esse. Então, aqui eu tenho um grau de liberdade, aqui eu tenho outro. Aqui, esse módulo é igualzinho a esse. Eu tenho 1 grau de liberdade aqui. Então, só daqui para cá é livre. Só que para cada F positivo, eu tenho 2 números. Eu tenho 2 graus de liberdade. Então, o que acontece é que os F negativos não são mais livres. Então, eu continuo tendo o mesmo número de graus de liberdade dos dois lados. Por isso que tem que ser simétrico. Esse θ não é livre em relação a esse. Se você me contar, então, 2... Então, aqui, você tem que me contar um número para cada t. T indo de menos infinito a mais infinito. Aqui, você tem que me contar 2 números para cada f, mas você perdeu metade dos f. F é só de 0 a infinito. Então, é como se esse aqui fosse irrelevante em relação a esse. O V2 fosse função de V1. Então, aqui você só tem 2 graus de liberdade, mas os dois estão aqui dentro. Esse que é o análogo. Isso. Para cada F, você tem 2 graus de liberdade, amplitude e fase. Certo, Stefano? Mas você só tem metade dos vetores aqui, que são livres em relação aos outros. Porque os vetores indexados por F negativo não são livres. Porque elas são simétricas. Então, aqui é como se fosse assim. Aqui eu tenho 2 graus de liberdade.
Aqui eu também só tenho 2. Você me conta quem é V1? V2 está travado. V2 e V1 não são independentes. Porque Então, o F negativo não é independente do F positivo, por causa da simetria. Então aqui é como se o V2 fosse função de V1. Para manter a simetria, entendeu? a simetria entre módulo de G e θ, que você falou. Ou a simetria dentro da função. Na verdade, para você perder o grau de liberdade, você não precisa que ele seja simétrico. Basta que um seja função do outro, entendeu? Se V de 2 for função de V de 1, você só tem 2 graus de liberdade. Você definiu quem é V de 1, você não tem liberdade para escolher quem é V de 2, certo? Sim, porque assim, existem 2 valores, então supostamente seriam 2 graus de liberdade, mas como na nossa condição, quando a gente escolhe um, necessariamente o outro já está escolhido, é isso? Perfeito, perfeito. Então, se você escolheu 2 aqui, beleza, você definiu o vetor. Aí você passa para cá, você vai ver que é como se esse V1 fosse função desses 2. Então, você definiu esses 2, você definiu esse aqui, mas esse aqui não está livre, esse aqui depende desse. Tem uma função relacionando V2 com V1. No nosso caso, quais são as funções? O módulo de menos F é igual ao módulo de F e a fase de menos F é igual a menos a fase de F. Então, a simetria reduziu o grau de liberdade só para uma parte do espectro, a parte positiva ou negativa, tanto faz. Entendeu, pessoal? Que ainda manteve, então, o mesmo grau de liberdade? Eu vou ler sua pergunta. Tá, o Thiago está perguntando. Então, a explicação que indica que o grau de liberdade de G de T manteve-se em 1 é que θ de F é dependente de G de F? Não, Thiago, não. É que θ de F é dependente de θ de menos F. E G de F é dependente de G de menos F. O θ e o G ainda são 2 graus de liberdade. Mas o G de menos F depende do G de F. E o θ de menos F depende do θ de F. Então, enquanto aqui você tem que definir todo o espectro, aqui basta você definir de 0 para a direita. O resto está definido direto. Se eu precisasse, por exemplo, definir, suponho que fosse discreto, 10 valores, né? Eu sei que não é bem isso, mas assim, se eu precisasse definir 10 valores reais, eles iam virar 5 valores de frequência e 5 valores de ângulo, de fase? Perfeito. Vamos usar a sua intuição. Não vamos falar de contínuo. Vamos discretizar na raça. Vamos falar que você me deu esse valor. 1, 2, 3, 4. Você me deu 4 valores. De propósito, eu peguei ele simétrico em relação à origem. Ok? Então, você definiu um sinal aqui com 4 graus de liberdade. Correto? O que é simétrico em relação à origem, professor? Só para facilitar o entendimento. Não precisa ser. Tá. Foi só para facilitar. Mas não precisa ser simétrico. Você não me deu 4 números? Sim. Aí eu vou ter que ter aqui, no espaço de frequência, eu também vou ter 4 números. Aliás, perdão, vou ter 8 números, porque esses 4 viram 4 números complexos. Entenderam? Então eu vou ter tipo esse número, esse número, esse número, esse número, esse número, esse número, esse número e esse número. Então, os seus 4 números viraram 8 números. Você aumentou o grau de liberdade? Não, porque esse número necessariamente é igual a esse. E esse necessariamente é igual a esse. Aqui você só tem 2 graus de liberdade, você não tem 4. Porque está espelhado, por causa da simetria. Esse é função desse. E aqui você só tem 2. Esses 2 dependem desses 2. Então, aqui você tem 2 graus de liberdade. E aqui você tem 2 graus de liberdade. Você continua tendo só 4 graus de liberdade, apesar de ter 8 números. Mas esses 2 aqui são redundantes, esses 2 são redundantes. Em outras palavras, se eu te contar quem é um sinal de 0 a f, você sabe quem é de 0 a menos f. Eu não preciso te dar a transformada de Fourier em todo f. Basta eu te contar de 0 a f.
Você já sabe quem é para o menos F. Mas eu não posso te dar só o sinal G de T positivo. Eu não posso falar, daqui para o futuro ele é esse tanto. Para o passado pode ser uma coisa completamente diferente. Por isso tem uns gráficos de Fourier que só dão de 0 até infinito, né? Até... Perfeito. Por que o diagrama de Bode é sempre de 0 a positivo? Por causa dessa simetria. Porque o diagrama de Bode geralmente está falando de um sinal real. Então, por exemplo, assim, professor, vamos supor que as bolinhas lá de cima é na ordem 1, 2, 3, 4. E aí aqui embaixo eu vou saber que a 1 tem o módulo de T mais para lá de todos, tipo, mais perto do F, e θ igual a também ao... Tipo assim, como que eu relaciono? Porque vai ser, tipo, vai ter duas iguais, não vai? Tipo, não vai ter dois... Você vai ter esses 4 números, basta fazer a transformada de Fourier. Mas tá, é melhor não vai você ser essa pensar relação, assim. vai ser, tipo, colocar na transformada. A hora que você fizer a transformada, você vai ter esses 4 números aqui, você vai ter os 8. Mas eu não vou usar só os que não são repetidos? Você não precisa calcular isso aqui explicitamente. Você já sabe, uma vez que você sabe esse. Vamos contrastar para a gente fechar o raciocínio. Se eu te der um sinal no tempo, vamos pensar primeiro no sinal real. Depois eu vou falar do sinal complexo para a gente finalizar, para a gente poder fechar o raciocínio. Vamos supor que o jeito de ter uma música e o tempo t igual a 0 é a metade da balada. Ok? Ok. Estão comigo? Vocês me entenderam? O tempo t igual a 0 é a metade, meia-noite, é a Cinderela. Se eu te contar o que tocou na balada da meia-noite às 5 da manhã, você consegue deduzir o que tocou da... Que hora que começa uma festa, gente? 8 da noite? Não, eu sou muito velho. Não Umas deve começar 10 às ou 8. 11, professor. Hã? Umas 10 ou 11. Às 10. Então, você vai saber o que tocou das 10 da meia-noite? Se você sabe o que tocou da meia-noite às 4 da manhã, você sabe o que tocou das 10 da meia-noite? É completamente independente, correto? Pode ter tocado ópera das 10 da meia-noite e pode ter tocado Anitta da meia-noite às 4, certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, correto? Correto. Então, suponha que agora, em vez de me... Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para eu conhecer a trilha sonora da balada, você tem que me contar das 10 a 0 e das 0 a, sei lá, as 4, correto? Você tem que me dar o todo. Se você me der só a metade, eu não sei o que aconteceu para trás. Perfeito? Sim. O que você falou, Giovana? Sim, perfeito. Tá, agora Concordando. suponha que em vez de você me dar esse gráfico que tem a trilha sonora da balada, você me dá só a transformada de Fourier dele. E você me manda um gráfico de 0 a F positivo para o módulo e de 0 a F positivo para a fase. Eu já sei com essa informação, só com essa informação, qual foi todas as músicas. Eu consigo recuperar o G de T sabendo só daqui até aqui, só daqui até aqui. Mas como, professor, se a transformada de Fourier inversa é de menos infinito a mais infinito? Porque eu consigo obter essa parte daqui só a partir dessa informação, é só espelhar. E eu consigo obter essa parte só dessa informação, é só espelhar. Então, se você me conta isso aqui, você me contou tudo. Se você me conta isso aqui, você me contou tudo. Faz sentido agora, professor. Entendeu? Para interpretar, sim. Obrigada. Todo mundo entendeu? Tá, mas agora vamos negar a suposição principal, para a gente ver o que acontece
se a gente não tem o sinal G de T real. Então vamos de novo pensar que você está lá na música, mas agora as drogas foram fortes, novas drogas, e o seu sinal musical aí só pode ser representado por um número complexo. Ok? Ok, gente? Isso, a droga foi violenta. Misturou cajuzinho, maconha, LSD, não sei o quê. Agora o seu G de T é uma função complexa. Quantos gráficos eu preciso para saber da sua balada mágica? Quantos gráficos função de T? Eu preciso de 2. Um para a parte real e uma parte imaginária. Ou de maneira completamente equivalente, um para o módulo e um para a fase. Ok? Agora eu tenho o dobro de grau de liberdade que eu tinha antes. Na balada das drogas eu tenho o dobro dos graus de liberdade, correto? Se nesse caso você me mandar metade do espectro, eu não consigo recuperar o G de T mais. Por quê? Porque não tem mais esse espelhamento. Agora o G de menos F não tem nada a ver com o G de F. Então, se você me mandar só metade desse, eu não consigo mais recuperar o meu G de T. Você tem que me mandar ele inteiro. Porque agora você tem o dobro dos graus de liberdade nos dois domínios. Então, se G de T for complexo, isso aqui não é mais verdade. E o G de menos F é totalmente dependente do G de F. Então, você tem que me contar quem é o espectro para trás. Você tem que me mandar 2 espectros completos de novo. Agora as coordenadas não estão mais travadas. Perfeito, Steph. Aí você tem que me mandar de menos F a mais F. Agora um diagrama de Bode não me dá mais um sinal das drogas. Ficou claro, pessoal? Isso porque quando o sinal é complexo, as funções g de f e θ de f não são simétricas. Não são simétricas. São independentes. Igual para menos T, G de menos T não tem nada a ver com G de mais T, entendeu? Um pode ser Anitta e o outro pode ser Mozart. Todo mundo entendeu, gente? Esse parangoleio de grau de liberdade? Professor, a ideia é dar outra justificativa para essa propriedade ser verdadeira, né? Na questão das funções de fase e módulo. A ideia por trás dessa questão dos graus de liberdade é dar outra justificativa para essa propriedade da transformada de Fourier ser verdade, né? Essa propriedade. É um jeito de você ver que tem que ter alguma simetria, entendeu? Eu tô reforçando a ideia que se um sinal é real e é transformado é complexo, se não tiver alguma simetria, você vai dar com os burros na água aí com essa questão de grau de liberdade, entendeu? Tô dizendo que é esperado que tenha uma simetria aí na história. Certo. Você perguntou isso? Ou eu te entendi errado? Não, só tô perguntando como é que se encaixa as duas ideias, né? Primeiro você me mostrou que algebricamente, quando essa simetria é verdade, anula a parte imaginária. Isso. E aí depois você provou que essa simetria tem que existir para poder fazer sentido o sinal, né? Senão a gente teria criado informação do nada, basicamente. Perfeito, isso mesmo. E aí complementa, tá bom. Perfeito. Letícia, você voltou naquela pergunta anterior, correto? Então, isso que você está perguntando pode acontecer para um determinado instante de tempo, mas não vai acontecer para os outros determinados instantes de tempo. Porque lembra, você tem 2πf0t, e você quer que se anule para todos os t's. Então, o que você está falando pode acontecer num instante de tempo, tudo bem. Você soma as duas funções, o resultado para algum instante de tempo é 0, mas não vai ser para os outros, se essas duas condições não forem satisfeitas. Entendeu, Letícia?
Você não tem uma fase só, você tem várias. Para cada T você tem uma fase diferente. É só você fazer o plano fasorial, aí você põe num determinado instante de tempo, uma fase está aqui. Aí vamos supor que a outra é essa aqui, mas andou 2π. Aí o outro instante de tempo, ela andou um tanto, o outro andou outro tanto. Mesmo esse 2π não vai cair no mesmo lugar. Se não pegar, você me procura de novo, tá, Letícia? F não precisa ser o número inteiro, nós estamos tudo no domínio contínuo. O que eu estou dizendo é, pode ser que dá um múltiplo de 2π para um instante de tempo, mas isso não vai garantir que dá para os outros instantes de tempo. Então, tipo assim, ó. Vamos supor que você tem uma fase aqui, θ de f, e a outra fase, θ de menos f, não é bem, não está aqui, mas ela está aqui mais os 2π. Não, Thiago, no livro eu pretendo até adicionar isso, mas não tá no livro ainda não. Tá no meu to-do list lá, mas não consegui ainda fazer isso. Então, se você tivesse só esse θ de f, só esse θ de menos f, sua pergunta estaria perfeita, Letícia, é a mesma coisa. Mas você não tem só isso, você tem 2πft mais o θ de f de um lado e 2πft menos 2πft mais θ de menos f do outro. Não saiu. Então vamos supor que você, para um determinado instante de tempo, esse valor aqui, 2πft, vamos supor para t igual a zero. Você tem esse θf aqui. Para t igual a zero. Aonde que esse argumento está? Está aqui no θf, certo? E aonde que esse argumento está? Está aqui no θ de menos f. Certo? E a defasagem entre eles é de 2π. Correto? Aí, você aumentou o tempo. Esse aqui foi para cá. E esse aqui é menos t. Ele foi para o outro lado. Aí não está mais com 180 graus. Enxergou? Porque eles andaram diferente. A hora que você andou com o tempo, esse aqui veio para cá, esse aqui veio para o caminho contrário, que é o sinal negativo. Então você satisfez a condição num instante de tempo, mas não satisfez no outro. Entendeu? Então você sempre pode ter, você pode pensar assim, quando você tem, se você, talvez você esteja pensando em algo assim, 2πf de t mais θ de f mais 2π. Aí tá certo. Você está falando que é uma fase global, esse 2π. Ou seja, para todos os f's, o meu θ de f é igual a menos θ de f mais 2π. Aí tá certo. Se esse 2π for global. Mas se ele valer só para um f, aí já não dá mais certo. Entendeu, Letícia? Se a sua pergunta for para todos os f's, eu posso transformar minha relação em θ de f igual a menos θ de menos f0 mais 2π, aí a resposta é perfeito. Esse 2π é redundante. Mas isso tem que ser verdade para todos os f's. Se for verdade só para um, já deu errado. Entendeu? Então, se você está falando da relação global, perfeito. Esse 2π é redundante. Ok. Opa. Então, essa relação ímpar, às vezes você vai encontrar ela
num livro mais avançado, vai ser assim, módulo 2π. Quer dizer, se você rebobinar, tirar esse 2π da história. Entendeu? É um jeito mais específico. Era isso que eu estava perguntando? Não sei se eu entendi sua pergunta direito. Você estava perguntando da fase global? Ou você estava perguntando para um F específico? Letícia? Você estava perguntando da fase global ou para um F específico? Não, porque a fase θ de F, a fase θF mais 2π é a mesma. Isso aqui não aumenta o grau de liberdade. Você dá uma volta no plano complexo, você cai no mesmo ponto. Entendeu? Isso aqui não aumenta o grau de liberdade. Essas são só... Se você falar que esse θ de F é igual a esse aqui, mais 2π, você fala a mesma coisa. É o mesmo sinal. É um grau de liberdade em como você expressa a simetria. Você pode pensar assim, mas não é um grau de liberdade de verdade. Porque você voltou para o mesmo ponto, né? É a mesma fase. Então, θ, ele só tem sentido de 0 a 2π. Um θ de 0 a 2π mais alguma coisa é o mesmo do 0 a 2π. Então, ainda na propriedade de realidade, eu preciso provar de maneira formal agora que tudo isso que a gente falou é verdade. Então suponha que você tem um G de T com essa transformada de Fourier. Inversa. Ok? Então, só escrevi G em termos da transformada de Fourier, na base de função exponencial. De maneira geral, independente se G é real ou não, o conjugado dele vai ser dado por conjugado da soma aqui. Concordam? Concorda, gente? Tá, isso é geral. Se G de T for real, isso, se G de T for real, só se G de T for real, ele vai ser igual ao seu complexo conjugado. Então, isso aqui é a afirmação em linguagem matemática que G de T é real. Concordam? Então, aquela história, Thiago, eu estou assumindo que isso é verdade. Não estou provando que isso é verdade. Estou assumindo. Alguém me contou que G de T é real. Ok? Então, se isso aqui é verdade, quer dizer que essa integral tem que ser igual a essa. Concordam? Então, para eu mostrar que essa integral, qual condição G de F tem que satisfazer para que essa integral seja igual a essa, é melhor eu trocar o conjugado aqui para deixar todo mundo no mesmo vetor. Então, eu vou fazer substituição F' igual a menos F. Ok? Então, esse F aqui vai ficar menos F', certo? Correto?
Gente, estão aí? Aqui é F, esse aqui é F de menos infinito a mais infinito. Então, agora vai ter que ser as fronteiras do F'. Então, o menos infinito aqui é mais infinito para esse. Então, vai virar mais e menos aqui. Certo? Aqui vai virar menos F'. Então, eu ponho F' aqui, troco o sinal. E o DF' é igual a menos DF. Então, eu tenho que pôr um sinal aqui de negativo por causa do DF'. Todo mundo entendeu a transformação? Então, esse sinal aqui vem do DF' igual a menos DF. Ó, se F' é igual a menos F, então DF é igual a menos DF', certo? Eu substituo o DF aqui por DF', então tem que aparecer o negativo. Então, qual parte você perdeu, Giovana? Da onde que veio isso aqui? Isso. Eu quero que... Você assumiu só, você só tá assumindo. Isso, eu tô falando assim, eu quero expressar isso aqui em termos do F', porque eu quero que o sinal dos argumentos aqui fica o mesmo, para que aí eu sei que as funções exponenciais são ortogonais, correto? Não, eu Aí, só queria saber se era uma coisa que a gente ia assumir não, para só fazer os definir. cálculos. Chama F' de igual a menos F e expressa isso aqui em termos de F'. Tá certo, obrigada. Ok? Então, gente, esse sinal de negativo aqui, eu vou me livrar dele trocando a ordem da integral aqui, tá? Então, eu vou voltar isso aqui para o negativo, para positivo, vou voltar isso aqui para negativo, e vou compensar isso tirando o sinal de negativo aqui. Perfeito? Tá. Agora, isso aqui, o F' é um símbolo, né? A gente pode esquecer que a gente fez essa transformação usando a definição para F'. Como a integral é em F', você pode pôr qualquer símbolo. Você pode pôr x, y, você pode inclusive pôr o F. Então eu vou voltar aqui a F. Porque aí fica mais fácil de eu comparar. Então isso aqui é isso aqui eu estou somando. Estou expressando esse vetor como soma de todos esses vetores. E aqui eu estou expressando esse vetor como soma de todos esses vetores. Como é uma base ortogonal, essas duas somas só vão ser iguais se todas as coordenadas f a f forem iguais. Concordam? Para o mesmo valor de f, necessariamente essa função vai ter que ser igual a essa. Já que eu tenho base ortogonal, né? Então não tem jeito. Todas as coordenadas têm que ser iguais. Então, se isso é igual a isso, necessariamente g de f é igual ao complexo conjugado de g de menos f. Então, afirmar que isso é igual a isso é logicamente equivalente a afirmar que isso é igual a isso. Ficou claro? Tiago, você entendeu? Então, que tudo que a gente está fazendo é dizer que se você afirmar que isso aqui é igual a isso, você está afirmando que isso aqui é igual a isso. É uma questão puramente relacional. Posso apagar esses dois, gente?
Posso pagar? Ninguém falou nada, eu estou pagando. Fui, hein? O aluno que perguntou se G de F era par. Quem foi? Quem foi que perguntou se G de F era par? Gabriel. Então, o que você pode afirmar sobre G de F é isso. Isso aqui não é relação de paridade, porque tem um conjugado. Se G de F for uma função real, e pode ser que seja, aí sim ele é par. Mas se não for, ele tem duas informações aqui. Então vamos colocar o G de F em notação polar. E vamos colocar o G de menos F também em notação polar. Isso aqui é geral. Para sinal real ou para sinal complexo, você pode ter essa relação. Isso aqui eu só mudei a notação. Entenderam? Eu não usei essa informação aqui quando eu escrevi eles em coordenada polar. Qual é o meu objetivo em passar ele para coordenada polar, Thiago? Mostrar que essa relação se reduz às duas simetrias que a gente viu no começo da aula. Entenderam? Eu não usei essa informação aqui. Não usei ela. Tá claro isso para todo mundo? Então agora eu vou usar. Então eu vou escrever esta igualdade aqui em notação polar. Esta igualdade em notação polar é G de F elevado a I, θ F. Então, primeiro, eu vou esquecer o conjugado. Eu vou escrever que G de F é igual a G de menos F. Tá? Não coloquei o conjugado ainda. Ok? Não coloquei o conjugado. Então, aqui eu escrevi G de F igual a G de menos F. Mas a igualdade é G de F igual ao conjugado de G de menos F. Como é que eu conjugo o lado direito? Põe negativo no Só I. pôr negativo aqui, né? Isso aqui é um número real. Então, esta igualdade é essa igualdade em notação polar. Então, existem duas informações nessa igualdade que são explicitadas quando a gente coloca em notação polar. Em notação polar ficou explícito que módulo de G de F tem que ser igual a o módulo de G de menos F e θ de F tem que ser igual a menos θ de menos F. Que a gente já tinha percebido que tinha que ser verdade por inspeção. Entenderam? Então, enxergou, Thiago, onde que eu queria chegar? Aí no livro eu parto daqui e provo que se isso aqui for verdade, realmente G de T é real, mas é só o que eu expliquei de maneira meio informal no começo da aula, só que de maneira mais formal. Não tem nada de conceitualmente diferente, tá? Alguma pergunta, gente? Vocês entenderam que um sinal real tem uma transformada de Fourier especial? E por que o diagrama de Bode geralmente é dado só
de 0 a frequência positiva? Fechou, então? Propriedade da realidade. Tomamos uma aula inteira dela. Daria para explicar num tapa, mas a gente ia perder muita coisa, né? Tem muita coisa implícita nela. Eu preciso expandir um pouco o texto do livro, mas eu preciso terminar o outro antes, senão eu me perco. Então, essa parte da discussão do grau de liberdade é no YouTube mesmo, tá, gente? Ainda não tem no livro, não. Ok? Eu vou usar os 10 minutos finais da aula para passar a próxima propriedade, que ela é mais tranquila e ela é mais visual, quase que não tem matemática nela. Só para vocês pegarem a intuição dela, tá? Então, a outra é a simetria tempo e frequência. Então, se você inspecionar o par transformada de Fourier, vocês estão ouvindo, gente? A balada aqui em casa? Chega aí. A balada aqui é forte, hein? Vocês sabem do que ela está brincando? Vocês conseguem deduzir do que ela está brincando? Eu entendi algum aniversário, professor. Não sei se... A Frozen está fazendo aniversário. A Ana foi convidada. Ai, que fofa. Ela tá provando as propriedades de transformada de Fourier, certamente. Com certeza. Então, olha só. FT aparece junto aqui, correto? Então é tudo simétrico. A única coisa que tem é a troca de sinal, mas a troca de sinal é só uma questão de mapeamento. Por exemplo, se você só trocasse, se você pegar um livro que define a transformada de Fourier com sinal de negativo aqui e positivo aqui, a única coisa que mudou é que o que a gente está chamando de F positivo, o livro está chamando de F negativo. Mas é a mesma coisa. Então o que importa é que um seja positivo e o outro negativo, mas não importa muito qual. Como que a gente pode utilizar essa propriedade de simetria? Porque FT aparecem juntos, e aqui tem DF, DT, isso significa que se você conhece a transformada de Fourier de um sinal, por exemplo, vamos supor que você tem o sinal G de T aqui, e a função top hat, que nem a gente já viu. A gente sabe que a transformada de Fourier dele é a função sinc. Inclusive, a transformada de Fourier é real, né? Nós calculamos isso explicitamente. Certo? Então, o que a gente fez? A gente fez esta integral aqui, onde g de t é a função top hat, correto? E resultou na função sinc. Se a gente tivesse feito essa integral da função sinc em f, a gente teria tido g de t, certo? Seria transformada inversa. Correto? Agora, já que a gente já sabe disso, vamos supor que alguém peça a transformada de Fourier da função sinc. Vamos supor que agora isso aqui é o eixo t. O que a gente espera? Que a transformada de Fourier da função sinc seja a função delta, porque a transformada de Fourier da função sinc seria igual a transformada de Fourier inversa, só com o sinal trocado. Então, necessariamente, tem que dar a função top hat. Essa que é a propriedade de simetria. Entenderam, gente? Essa é tranquilinha, né? Bem intuitivo. A única coisa que tem é a troca do sinal aqui, né? Ok?
Então, só um... Isso. Se a transformada de Fourier da top hat é a função sinc, a transformada de Fourier da função sinc tem que ser a top hat. A transformada de Fourier da função contínua não era um delta? A transformada de Fourier do delta é uma função contínua. É outro exemplo. Só a interpretação física que muda, mas matematicamente é a mesma história. Ok? Tá bem, Rodrigo. Eu vou liberar você já. Eu só quero falar uma coisa antes de encerrar a aula. Eu vou precisar de pelo menos 2 aulas para terminar as propriedades, tá? Então, se vocês forem remarcar a prova, lembra que eu preciso de no mínimo 2 aulas, talvez 3, depende de como é que vai. Mas no mínimo 2, ok? Aí, de novo, se vocês não me falarem nada, eu entendi que a prova não foi A remarcada. prova está para 18 de novembro, não é, professor? Tá para um futuro semi-distante aí. Eu acho que não vai ter prova. Eu não entendi, professor. Você não tinha falado semana passada que a gente ia deixar ela para antes do feriado e se ninguém falar nada não muda ou tá quieto lá na Contrário. frente? Se ninguém... peraí. Se ninguém falar nada, mantém novembro. Tá. Eu só estou fazendo um update da informação. Nós precisamos de pelo menos mais 2 aulas, caso vocês queiram trocar a prova. A gente tem 3 provas desculpa, 3 aulas até aquela quarta-feira que a gente faria a prova, supostamente. Isso, aí daria para talvez eu terminar, ou se eu precisar das 3 aulas, a gente pode marcar a aula de dúvida fora do horário de aula. Ah, não, tá certo. Eu tava Mas com vocês o têm que se contrário na organizar. cabeça, tá certo. Tá? Stefano, como G de T e G de F são simplesmente representações do mesmo vetor, um G de T só pode ter um G de F. E se você tiver outro G de T que tem o mesmo G de F, você está falando que o G de T é igual, porque são representações do mesmo vetor. Entendeu, Stefano? Então você não pode ter 2 G de T diferentes que tem o mesmo G de F. Porque se eles têm o mesmo G de F, ele é o mesmo vetor, então tem que ter o mesmo G de T. Ok? Então, gente, boa prova aí para vocês. A gente se encontra amanhã. Espero que vocês estejam felizes amanhã. Tchau, pessoal.